Os últimos anos, os últimos 4 anos da década de 90 foram anos em que eu estive imerso é, em composição de músicas para espetáculos de teatro. E especificamente muito no Teatro Vila Velha. Então, lá pelo início de 2000, final de 2000, surgiu a ideia de registrar essas músicas, essas composições, num CD. Esse CD ganhou o nome de Trilhas do Vila e viria a ser lançado num espetáculo homônimo, que seria o primeiro espetáculo do grupo Vila Vox. E esses 4 anos foram de atividades muito ricas em termos de oferta do que se podia experimentar. Como um compositor que faz música para teatro predominantemente, aqueles 4 anos foram anos assim de muito aprendizado, de testar muita coisa. E testar na prática, testar fazendo com espetáculos que viriam de fato a cartaz, não como uma experiência de sala, não como uma pesquisa que não tivesse o caráter sim, de montagem, de montar espetáculos e apresentá-los. Isso com os grupos que já trabalhavam no Teatro Vila Velha, como a CTN, o Banda de Teatro Olodum. Então esses primeiros 4 anos foram 4 anos de muito aprendizado para mim, de muita experiência, e de uma experiência viva. Assim, não era algo do tipo entrar numa sala e fazer pesquisa e teorizar muito a respeito. Na verdade, foram 4 anos de criação ininterrupta. Acho que isso era a grande marca daquele momento do Vila Velha e, enfim, como é até hoje. O Vila tem essa característica, mas essas músicas foram dando na gente, tanto em mim, quanto nos diretores que estavam presentes, quanto nos atores que estavam trabalhando nesses espetáculos, a vontade de fazer, de ter aquilo de forma independente. Quer dizer, eu comecei a trabalhar com elencos, e elencos às vezes grandes, como o elenco de um tal de Don Quixote, a peça que reinaugura o Teatro Vila Velha em 98, que viviam esse dia a dia comigo de criação, porque muita coisa era criada às vezes nas dependências do próprio teatro, e de coro. A música vocal sempre foi um interesse muito presente na minha vida. Assim. Eu sempre gostei de escrever para coro. E ter a possibilidade de ter um coro não somente cantando, como colocando aquilo em cena, enchia não somente meus olhos como um compositor, como um diretor musical, mas os olhos também de alguns daqueles atores que participavam daquilo, como é o caso de Gordo Neto, que é um ator que esteve presente em muitos desses espetáculos, que é um cara também ligado à música, além do teatro, e que teve muito presente naqueles espetáculos e que acabou, em muitos momentos, por sonhar o Vila Vox, junto comigo, junto com o Márcio, junto com outras pessoas. O Vila Vox, de fato, não surge do nada, não surge de repente. O Vila Vox vai nascendo, o Vila Vox vai sendo gestado nesse ambiente da música feita para aqueles espetáculos de teatro ali. E quando a gente chega no Trilhas do Vila, Gordo tem a ideia de fazer um meta-disco, né, em cena. Quer dizer, a gente usa o próprio disco, ele toca inteiro e ele é parte do que a gente escuta durante o espetáculo. A mixagem do disco ela foi refeita de forma que as vozes dos cantores e atores do estreante grupo Vila Vox estavam sendo feitas ao vivo. Né? Então, tem uma coisa que eu sempre que eu escuto, me reexplica um pouco o surgimento do Vila Vox e também desse espetáculo, que é a faixa que abre o disco. A faixa que abre o disco foi feita para o espetáculo Um Tal de Don Quixote, e a gente queria muito que houvesse um texto ali, dito por uma atriz que não estava morando nem mais no Brasil, Teresa Araújo, e a gente queria muito ter aquilo no disco. E a gente foi descobrir então uma fita de VHS, cheia de ruídos, cheia de imperfeições, e trouxemos aquilo para o estúdio. De início eu lembro que a ideia era, pô, não sei se vale a pena colocar isso aqui, tem muito ruído. A gente sempre que a gente está trabalhando com áudio e na era do áudio digital, a gente fica um pouco com aquela ideia de, pô, como é que limpa isso, como é que filtra aquilo. Até a gente entender que não, que aquela gravação tinha que abrir o disco do jeito que foi tomada ali no palco do teatro, um texto dado por uma atriz com os instrumentos já tocando sobre aquilo, o coro
entrando e se misturando com o texto. Quer dizer, aquilo era muito emblemático do que é música feita para teatro, e era justamente daí que o Villa Vox estava nascendo, e era justamente para aí que o Villa Vox queria se dirigir. Então a gente fez uma gravação, o Villa Vox gravou inclusive na mesma tonalidade e no mesmo andamento em que estava gravada o take do VHS, porque se você prestar atenção no áudio, você vai ver que a abertura, a música muda, o registro sonoro muda. E a mudança desse registro sonoro é justamente quando o Villa Vox, então já batizado, já se assumindo um grupo, ele assume a voz daquilo que fora feito por outros atores. Ele assume a voz daquilo que já fora feito por outros atores num outro tempo. Então essa faixa e essa forma de fazer, para mim, é bem emblemática do que é o Villa Vox. A música era assim, ó. Os nossos dotes nem sempre são bons, mas ainda bem que temos outros dons. O dom de sonhar, o dom de ser forte, o dom de lutar desafiando a morte, o dom de saber que se tem outros dons, o dom de ter algum dom que se chame Quixote.